Sabe qual que é o nosso problema como gente crente? É que nós somos tardios em obedecer ao Senhor. Nós somos tardios em cumprir a vontade de Deus, não é verdade? Deus nos alerta tanto quanto ele alertou José. José foi alertado em sonho por um anjo. Nós temos algo maior e melhor do que um anjo nos falando em sonho. Nós temos a palavra revelada de Deus. A palavra completa de Deus, canônica de Deus, autoridade de Deus, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos educa. E nós lemos a palavra, e nós ouvimos pessoas pregando a nós a palavra, e nós entendemos as ordens do Senhor em sua palavra, e o que a gente faz? Está muito cedo, né? Está de madrugada ainda, deixa para depois. E nós vamos empurrando com a barriga, nós não temos pressa em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E por causa disso, por vezes nós nos damos mal. Nós somos tardios em honrar a Cristo, por isso enfrentamos problemas nas mais variadas áreas. Problemas na área da saúde, problemas na área dos relacionamentos, problema na área das finanças, problemas espirituais. Por quê? Porque nós estamos acostumados a postergar, a deixar para depois, a procrastinar coisas que não devem e não podem ser procrastinadas. Faz quanto tempo que você está procrastinando começar a ler a Bíblia? Quem aqui no começo do ano falou? Não precisa levantar a mão, tá? Mas certamente grande parcela deve ter falado. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Vou começar em Gênesis em janeiro e em dezembro eu estou lá em Apocalipse. E parou em Êxodo. E não leu mais. Não é verdade? Quem aqui talvez tenha se programado, este ano minha vida devocional, minha relação com Deus vai ser diferente. E não ora nem para comer. Não, esse ano eu vou cuidar da espiritualidade da minha família. Todas estas são vontades de Deus para você, não é? A palavra de Deus não diz que a gente tem que conhecer a palavra, não diz que nós devemos orar a todo instante, não diz que a gente tem que cuidar dos nossos, guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Eu estou falando de ordens bíblicas que Deus nos dá. E você sabe destas coisas e você está falando, agora já está em dezembro, né? Deixa para janeiro. E a vida vai passando, e você vai postergando, você vai procrastinando, você não se empenha, você não deseja, você não olha para Deus com seriedade, logo você não observa a sua palavra com seriedade. E por causa disso nós nos damos mal. Sem contar as outras coisas mais práticas. Nós também temos na palavra de Deus orientações para cuidar de nós mesmos, dos nossos corpos físicos. E quantas vezes você procrastinou a dieta? Quantas vezes você se inscreveu na academia e não foi, começou uma caminhada e desistiu? E assim por diante. Irmãos e irmãs, nós precisamos levar Deus a sério. Precisamos obedecê-lo. E é claro, nós não faremos isso sozinhos. A nossa tendência é não obedecê-lo. A nossa tendência é não fazer aquilo que o agrada. Mas vocês lembram de um texto que eu li na liturgia? Que o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. Que tudo aquilo que nós precisamos, eu citei, 2 de Pedro, tudo aquilo que nós precisamos para uma vida devidamente piedosa já nos foi dado em Cristo Jesus. Não tem desculpa para mim, não. Não tem desculpa para você. Em um outro momento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que não nos foi dada a tentação que vai além das nossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos dará o livramento de sorte que nós possamos suportar a tentação. E a palavra tentação é a mesma utilizada para provação. Então nós podemos pensar assim, tanto a tentação, que é aquilo que nos provoca o pecado, como a provação, que é aquilo que vem para nos melhorar diante de Deus, para nos aperfeiçoar diante de Deus. Todas estas coisas, nós temos o auxílio do Senhor, ou em todas estas áreas, em todas essas demandas, Deus nos fortalece o suficiente para encararmos e dizermos não para aquilo que nos leva ao pecado, para dizermos sim para a vontade do Senhor. Não tem desculpa, a gente não faz porque não quer mesmo. A nossa falta de obediência não é por falta de condição, é porque nós somos rebeldes diante do Senhor. Nosso coração precisa se converter a Cristo. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos temer e tremer diante do Senhor. E veja,